Uou! Seja muito bem-vindo! Você está no Física em Box e eu sou o professor Carlos Mainardes. Na aula de hoje nós vamos falar a respeito de corrente elétrica e todos os conceitos associados à ideia de corrente elétrica, certo? Então, se você gostar dessa aula, dá um like para nós, isso ajuda bastante o canal. Também você pode compartilhar essa aula com os seus colegas e quando tem dúvidas, coloca nos comentários que ela será respondida. E também um outro detalhe importante, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve, porque aí você fica sabendo de cada aula nova que é postada no canal. Então, os assuntos dessa aula são o seguinte: o conceito de corrente elétrica nós vamos discutir, nós vamos ver o que seria a corrente convencional, vamos ver qual é a ideia da conservação da corrente elétrica e o que vem a ser densidade de corrente elétrica. E para fechar a nossa aula, vamos falar a respeito de velocidade de deriva. Então, para começar a aula, vamos só passar pela nossa vinhetinha rapidinho aí. Então vamos lá! Corrente elétrica, como está escrito, é o fluxo ordenado dos portadores de carga dentro de um condutor quando a gente coloca uma diferença de potencial nos extremos de um fio condutor. Então, por exemplo, o que fornece uma diferença potencial? Uma pilha, uma bateria, ligar na tomada, tudo isso fornece diferença de potencial. E quando isso é feito, as cargas elétricas se movimentam através do fio condutor. As cargas em movimento através do fio condutor permitem que a gente faça uma medida que se chama medida da intensidade de corrente elétrica, representado pelo I, certo? E a medida da intensidade de corrente elétrica corresponde ao quê? A razão entre a quantidade de carga elétrica que atravessa a seção transversal de um condutor e o tempo. De maneira que a equação que a gente usa para calcular a intensidade de corrente elétrica é I igual a Q de carga sobre ΔT, e a unidade de corrente elétrica é o A maiúsculo, conhecido como ampere. Tá ok? Então vamos lá, o segundo conceito corresponde ao conceito da corrente elétrica, mas veja bem, nós sabemos que Q é igual a E vezes N. O E é a carga elementar do elétron, que vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, se a gente trocar Q por E vezes N, então nós temos I igual a E vezes N sobre ΔT. E o que a gente vai fazer agora? Bom, nós vamos aplicar essa equação num exercício. Vem comigo. Se pela seção transversal de um condutor, no tempo de 0,5 segundos, passam 1,5 vezes 10 a 16 elétrons. Determine a intensidade de corrente proporcionada pelos portadores de carga. Então, os portadores de carga passam pelo fio, atravessam uma secção transversal, isso define uma corrente elétrica. A corrente elétrica, como visto na tela anterior, ela é dada por I é igual a carga Q sobre ΔT. Porém, nós vamos utilizar I igual. O Q corresponde a E vezes N sobre ΔT. Então, através dessa equação, a corrente elétrica será I. O E é uma constante, 1,6 10 elevado a menos 19, vezes o N. Observe que a quantidade de portadores de carga que passa pela seção transversal é 1,5 vezes 10 elevado a 16. E isso aqui fica dividido por 0,5, certo? Então, atenção, I será igual. Se eu dividir 1,6 por 0,5, isso aqui, dividir por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, eu fico com 3,2
vezes 10 elevado a menos 19 vezes 1,5 vezes 10 elevado a 16. E fica 3,2 que multiplica 1,5. Então, isso aqui dá, no caso, 4,8 vezes 10 elevado, repito, a base 10, menos 19 com mais 16 dá menos 3 amperes. Só que o menos 3 é mili, então a corrente elétrica corresponde ao total de 4,8 miliampere passando pelo condutor, certo? Então tá aí, encontramos a corrente elétrica. Não vai embora porque nós vamos ver agora outros conceitos. Veja só, o que vem a ser a corrente elétrica convencional? Bom, a corrente elétrica convencional corresponde ou ela tem o sentido oposto ao movimento dos elétrons. Aí observe o seguinte, ou vamos pensar no seguinte. Os elétrons partem do polo de menor potencial em direção ao polo de maior potencial. Você pode ver nessa figura que os elétrons estão aqui, saindo do polo negativo, que é o polo menor, e fazendo o circuito, passa pela lâmpada, e a lâmpada vem a funcionar, isso aí nós vamos discutir em outras aulas, e chega aqui no polo positivo. Mas o sentido de corrente elétrica, observe que ele está colocado como um sentido oposto. E por que que isso acontece? Bom, isso acontece por quê? Quando foi estabelecido o sentido da corrente elétrica, ele não foi estabelecido para os elétrons, porque os elétrons ainda não eram conhecidos naquela época. O sentido de corrente elétrica foi estabelecido para os prótons, e é sabido que prótons e elétrons se movimentam em sentido oposto. Então, o sentido convencional da corrente elétrica dá o sentido de movimento dos prótons. Só que, na realidade, quem se movimenta nos fios condutores são os elétrons. Então, é uma questão só de lembrar que todo circuito a gente usa a corrente convencional, mas o elétron ele está sempre andando no sentido oposto à corrente convencional, beleza? Vamos ver agora a ideia da continuidade da corrente elétrica, ou a lei, no caso, da conservação da corrente elétrica, onde a corrente elétrica não desaparece no circuito. Essa lei da continuidade diz que todas as correntes que chegam a um nó partirão desse mesmo nó. Isso aqui se chama lei dos nós. E observa a figura aí, que nós temos a corrente elétrica, porém observe que essa corrente, ou melhor, as correntes I, I2, I3 e I4 têm um sentido. Olhando a figura, nós vemos que a corrente 2 e a corrente 4 chegam a esse nó, e as correntes I3 e I1 partem desse nó. E isso permite, então, que a gente possa escrever que a corrente I2 mais a I4, que foram as duas que chegaram, devem ser iguais a I3 e I1, que foram as duas que partiram. Então, essa é a ideia da continuidade da corrente elétrica. Um outro conceito importante que nós temos ligado à corrente elétrica se chama densidade de corrente elétrica. E é uma razão entre a corrente que passa pela área de seção transversal de um condutor pelo valor dessa área. Quando a gente divide, então, corrente pela área, nós temos densidade de corrente elétrica. E a corrente elétrica é dada em amperes, a área é dada em metro quadrado e a densidade de corrente é dada em ampere por metro quadrado. A densidade de corrente é um conceito simples, mas muito importante, que nós vamos usar para definir a velocidade de deriva e também para definir mais adiante, na nossa próxima aula, o conceito de resistividade. Mas olha só, então, vamos lá, vamos ver o que significa velocidade de deriva. Observa nessa figura que nós temos um elétron em que ele se movimenta em sentido oposto ao campo elétrico claro. Porém, observe que o caminho é cheio de zigue-zagues. E o que significa isso? Isso significa que o elétron, enquanto ele se move, ele, no caso, sofre uma sucessão de choques. Esse elétron ele tem que se movimentar contra o campo elétrico, porém, com esses choques, ele vai para frente, mas também ele retorna. E o que acontece é que ele vai, depois de um certo tempo, ter percorrido um espaço muito pequeno.
O elétron, ele tem um negócio chamado velocidade efetiva de movimento. A velocidade efetiva, para você ter ideia, fica na ordem de 10 a 6 metros por segundo. É uma velocidade muito alta. Porém, o elétron consegue ir para frente com uma velocidade que fica na ordem de 10 a menos 4 a 10 a menos 5 metros por segundo. Ou seja, um valor extremamente pequeno por causa dos inúmeros choques que o elétron sofre ao longo do caminho. Para definir a velocidade de deriva, nós pegamos aquela equação Q igual a n vezes z, que é a equação que define a quantidade de carga que tem um corpo carregado. Mas se a gente dividir a carga pelo volume, onde nós temos uma densidade volumétrica de cargas, observe que nós temos que dividir também o outro lado da igualdade pelo volume. Nós temos o n maiúsculo, que é n sobre volume. Agora, vamos desenvolver um pouquinho a matemática para nós chegarmos na equação da velocidade de deriva. Então, olha só. Partindo dessa equação que nós temos aqui, observe que eu posso escrever que Q é igual a N vezes Z vezes o volume. Porém, vamos lembrar que volume, se a gente pensar, né, por exemplo, num fio que é cilíndrico, então, pensando num fio que é cilíndrico, aqui nós temos a área e aqui nós temos o comprimento, que é dado por L. Então, eu posso dizer que volume é A vezes L, ou seja, base vezes altura. E eu posso substituir aqui nessa equação, de forma que eu tenho Q igual a N, que multiplica E, que multiplica A, que multiplica L. Porém, vamos lembrar da nossa aula em que, vamos colocar aqui no lado, Q é igual a I vezes ΔT. E desse modo, eu posso substituir aqui a quantidade de carga por I vezes ΔT, que é igual a N vezes E vezes A. E o L, gente, é o espaço percorrido. Mas se a gente pensar, qual é a velocidade com que o elétron atravessa esse espaço? A velocidade, nesse caso, será a velocidade deriva e corresponde o quê? No caso, ao comprimento L, divididos pelo tempo, que corresponde a ΔT. E observe que, se eu isolo L, então, se eu isolo L, L é igual a velocidade de deriva vezes ΔT. E eu vou substituir exatamente isso no lugar de L. Então, onde tem L, observe que eu fico com VD vezes ΔT. Uou! E isso permite que eu simplifique ΔT. Agora me acompanha, porque agora eu vou fazer uma jogadinha que é assim, ó, I divididos por A é igual a N vezes E vezes a velocidade de deriva. Porém, nós vimos que I divididos por A, vou escrever aqui, é densidade corrente I sobre A. Então, eu posso substituir e tenho densidade corrente, que é igual a N vezes E vezes velocidade deriva. De forma que a velocidade deriva, então, fica densidade corrente divididos por N vezes E. Porém, esse N, ele pode ser substituído por N sobre volume. E se eu pensar na quantidade de cargas por metro cúbico, esse volume, se a gente considerar então como sendo de 1 metro cúbico, nós temos que VD é J N, pensando na quantidade de cargas que nós temos para cada metro cúbico, então aqui seria 1 vezes Z. Isso nos dá velocidade deriva igual a densidade de corrente elétrica divididos por N vezes E. Então, está aqui, deduzimos a equação da velocidade deriva.
E a partir daí, em outras aulas, acompanhem que nós vamos fazer exercícios utilizando essa última equação aqui, que corresponde à equação da velocidade de deriva, certo? Então, gostou dessa aula? Dá um like para nós. Tem dúvidas? Escreve nos comentários que ela vai ser respondida. E também, se gostou, pode compartilhar com seus amigos. Foi muito bom ter você aqui, deixa a gente felizão e até a próxima!